Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, vamos falar de Copa do Brasil, onde será o jogo que o Vasco tem o mando contra o Fluminense nas semifinais. São Januário, Maracanã, a gente vai explicar tudo isso para vocês. E a situação do Rayan, Admar Lopes também fala conosco. E o Mário Bittencourt também fala desta decisão aí com o time do Vasco para saber quem vai para a final. Até porque Vasco ou Fluminense joga em casa quem estiver na final da Copa do Brasil. Antes eu peço, se inscreva aí, o Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, é super importante você continuar nos apoiando e nos ajudando a conquistar outros inscritos por aqui. Tá falado? Então depois da vinheta roda a vinheta. Muito bem, minha gente, a CBF fez na tarde e noite desta quarta-feira o sorteio de mando de campo das semifinais e das finais da Copa do Brasil. Como está tudo juntinho, é depois do Brasileirão, perto do Natal, já fizeram os dois sorteios de uma vez. Os treinadores compareceram, né? O técnico Dorival Júnior do Corinthians, o Leonardo Jardim do Cruzeiro, o Fernando Diniz do Vasco, o Zubeldia pelo time do Fluminense, Thiago Silva estava lá pelo Flu, também Pablo Verrete, quem mais? Maicon pela equipe do Corinthians e também o Lucas Silva do Cruzeiro, eram alguns dos convidados da CBF. O Admar Lopes, que é um homem forte do futebol do Vasco, passou pela zona mista e perguntado sobre Rayan. Qual é a situação do Rayan? Vamos trazer. A renovação, né, do Rayan. Da última vez a gente tinha até a apuração de que já havia conversas em andamento depois daquela primeira renovação dele. Hoje, em que pé está a renovação com o Rayan e essa valorização toda que o Vasco está planejando por aí? Então, em relação ao Rayan, aquilo que nós controlamos e que podemos fazer é fazer toda a força e todos os esforços para tentar renovar. Há conversas bastante avançadas, as coisas estão a correr bem, tanto com a família, com os agentes e com o jogador, e nós estamos confiantes que nas próximas semanas ou até ao final do ano vamos conseguir fazer esta renovação, porque também é o desejo do jogador. O objetivo é aumentar a multa rescisória, o tempo de contrato dele, que só vai até o ano que vem? Na verdade, uma renovação de um jogador com este impacto é aumentar tudo, não é? As condições financeiras, a duração do contrato e a multa, para que nos proteja a nós, Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco tem o contrato com o consórcio do Maracanã para as partidas do Campeonato Brasileiro. Mas se tratando de Copa do Brasil, jogo decisivo, a força que o Vasco tem em São Januário, e sendo o primeiro jogo talvez um pouco mais fácil de convencer o BEP, a polícia, enfim, vocês cogitam levar um jogo da Copa do Brasil para São Januário? Nós vamos respeitar as forças públicas e o que o BEP decidir. Neste momento não temos nenhuma decisão, a decisão é deles e vamos respeitar tudo o que seja decidido. Deles, da polícia? Do BEP, das forças públicas. Então a intenção do Vasco é ser em São Januário, depende das forças públicas. Vamos respeitar aquilo que for decidido pelas forças públicas. Admar, até numa eventual final, o Vasco mandaria esse segundo jogo em São Januário ou seria Maracanã? O que vocês pensam? Nós pensamos que temos uma semifinal para ganhar. Ponto. É só isso que nós pensamos. Vai haver uma tentativa de levar o jogo para São Januário? Nós vamos respeitar aquilo que for decidido pelas forças públicas e pelo BEP. Aí o Admar Lopes falando sobre também mando de campo. Vou entrar nesse negócio aí, porque ficou o seguinte, dia 10 de dezembro o mando é do Vasco, 14 de dezembro é do Fluminense. Fluminense já avisou que é no Maracanã. Há, inclusive, eu fiquei sabendo na CBF, um acordo entre as duas diretorias de fazer jogos de Fluminense e de Vasco no Maracanã, como foi agora na segunda-feira, no clássico em que o Vasco venceu o Flu de 2-0. Agora, o Vasco vai tentar levar o jogo para São Januário. Deixa aí a sua opinião. Você quer o jogo no Maracanã? Você quer o jogo em São Januário? Será que a polícia deixa jogar em São Januário? É importante a gente trazer este assunto. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt,
também me concedeu uma entrevista para a CNT e a gente vai reproduzi-la aqui, ele falando do Vasco adversário nesta fase da Copa do Brasil. É isso aí, um confronto muito difícil, né? Um clássico regional. O confronto do lado de lá também é bastante difícil, são 4 grandes equipes, todos já foram campeões da Copa do Brasil. Então são 4 campeões, 4 clubes acostumados a disputar essa competição, né? E no nosso caso ainda considero uma semifinal ainda mais difícil, porque é uma semifinal regional, né? 2 clubes da mesma cidade, com 2 torcidas grandes, etc. Mas assim, é isso, estamos preparados. Ainda vai demorar bastante a chegar lá, né? Faltam quase 2 meses ainda para esse confronto. Acho que o Fernando Diniz, treinador do Vasco, falou sobre isso, né? Agora a gente está pensando no Brasileiro, classificar para a Libertadores. O Fluminense briga ainda por vaga na Libertadores, né? E a gente, obviamente, está focado nisso. E aí, quando for chegando mais lá para o final do Brasileiro, a gente vai começar a pensar especificamente no confronto, né? Na semifinal a gente já pensa desde o dia que a gente se classificou. Mas no confronto propriamente dito, no jogo, a gente só começa a trabalhar mais perto lá. E Mário, um detalhe interessante é a última edição com esse formato. A partir do ano que vem, a final em jogo único. Eu acho que a gente tem que, enfim, aproveitar esse fato de ter esse último modelo. No nosso caso especificamente, se a gente passar para a final, né? Se a gente conseguir superar o nosso adversário, o Vasco, a gente decidiria no Maracanã, o que seria incrível para nós, né? Decidir uma Copa do Brasil no Maracanã, até porque a Copa do Brasil que a gente venceu, a gente decidiu fora de casa, né? Decidiu contra o Figueirense em Florianópolis. Estava lá. Eu também, na arquibancada. Então, assim, a gente, enfim, tem que olhar com esses olhos de que, no caso especificamente do Fluminense e do Vasco também, né? Que podem decidir em casa. E pensar que esse modelo de final única, assim, vai sendo muito, muito transparente. Eu, quando fiz parte da Comissão Nacional de Clubes da CNC, por diversas vezes me posicionei no sentido de que eu achava que a Copa do Brasil deveria ter uma final única, porque eu acho que dá mais chance aos 2 competidores. É um modelo que a Libertadores já adota, a Sul-Americana, a Champions. Então, eu acho que todas as competições de mata-mata grandiosas, enfim, no mundo inteiro, se decidem num jogo de final única. E assim, aproveitar mais uma vez para parabenizar a atual gestão da CBF, né? Porque já em tão pouco tempo vem trazendo uma série de inovações, uma série de mudanças, uma série de pleitos que a gente já vinha discutindo há bastante tempo, independente se as pessoas gostem ou não gostem, discordem ou não. E óbvio que não vamos acertar em tudo, quem está no comando também não vai acertar, até porque as coisas se ajustam ao longo do tempo. Mas você vê que em tão pouco tempo a gente já está bem avançado no fair play, né, discutindo fair play financeiro. Em tão pouco tempo já houve uma mudança no calendário que eu particularmente achei muito interessante, benéfica. Houve essa mudança da Copa do Brasil, da final única, até da mudança da data da Copa do Brasil esse ano para dezembro, pós-brasileiro. Então acho assim, eu acho que futebol brasileiro, a gente precisa evoluir sempre, né? Mas a gente às vezes faz críticas, etc. Mas também quando as coisas estão caminhando bem, a gente tem que elogiar. Então aproveitar aqui o teu espaço para mais uma vez elogiar a gestão atual do presidente Samir, que, repito, em tão pouco tempo trouxe bastante coisa, bastante novidade e bastante ideias que a gente já discutia há bastante tempo, que a gente queria implementar. Então a gente fica muito feliz, especialmente porque os clubes estão sendo ouvidos, né, porque as pessoas do futebol estão sendo ouvidas. Isso mostra uma capacidade de gestão boa, com muita humildade no sentido de ouvir os clubes, de ouvir quem faz o futebol, né? Então, como a CBF é a casa do futebol brasileiro, a casa dos clubes, é muito bacana a gente ver que chegou uma equipe com um presidente, enfim, com muito boa vontade, um presidente jovem, com uma equipe muito antenada, né, muito preparada, especialmente preparada, e que isso já está surtindo efeitos no futebol brasileiro positivos. Pergunta de tricolor para fechar. Thiago Silva, fica mais uma temporada, fecha essa temporada, já discutiu isso? Thiago Silva tem contrato até o meio do ano que vem, não falamos ainda sobre isso, vamos deixar para chegar no final do ano e ver especialmente quais são os desejos dele. Ele é um jogador de 41 anos de idade, é um ícone do futebol mundial, não só brasileiro.
joga no nível muito alto ainda, não é? Mas obviamente que ele é um jogador que veio para cá, todo mundo sabe disso, porque quis voltar para casa, porque quis voltar para o Fluminense. Tomara que a gente consiga aí essa final para que ele possa jogar mais uma final de Copa do Brasil pelo Fluminense. Mas a gente não está falando nada sobre isso, até porque, como eu te falei, ele tem contrato até o meio do ano que vem. E quando chegar em dezembro a gente conversa, se Deus quiser, campeão da Copa do Brasil. Bom te ver. Valeu, igualmente. Um beijo grande, tá? Então, o presidente Mário Bittencourt. Então, para você que não acompanhou, o primeiro jogo do Cruzeiro com o Corinthians em Belo Horizonte decide o Corinthians em casa. Fluminense e Vasco, o primeiro mando é do Vasco, que quer jogar em São Januário. Fluminense joga no Maracanã, segunda partida. Podemos ter 2 jogos no Maracanã também. E na final, ou nas finais, o Cruzeiro ou o Corinthians jogando a primeira em casa. O Vasco ou o Fluminense decidido aqui no Rio no dia 21 de dezembro, quem fica com o troféu da Copa do Brasil, R$77.175.000 de premiação só pelo título. O vice leva 33 milhões e mais o campeão com a vaga da Copa Libertadores da América. E aí, o que você achou? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para você curtir aí o nosso trabalho. Vem novidade aí. Vai chegar um podcast muito interessante, a gente falando de SAF do Vasco da Gama. Já vai acontecer. Já tá tudo prontinho. Já a gente publica também. Tá bom? Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.